Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos neste novo dia, nesta nova manhã, nesta nova semana que estamos começando. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossos planos. Que a graça se manifeste em nossas vidas por onde nós formos, que nós levemos a graça de Deus na nossa vida, né? A graça de Deus é que nos proporciona toda a vida, toda a bênção, toda a experiência. Vamos meditar na palavra de Deus, mas antes de meditar, convido os irmãos, se você quer deixar um pedido de oração nos comentários deste vídeo, fique à vontade, nós vamos anotar e orar pelo seu pedido. Se você quer mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp, o número é DDD 62, número 992454811, é o WhatsApp da nossa igreja e quem recebe a mensagem sou eu. Você mandando pelo WhatsApp, eu vou orar e mandar para você o áudio daquela oração pelo seu motivo de oração, tá certo? E se não está inscrito, se inscreva. Obrigado aos mais de 810 inscritos no nosso canal e todos aqueles que têm nos ajudado a divulgar, pedindo aos seus familiares para se inscrever, seus vizinhos, amigos, irmãos de igreja. Nós em breve vamos ultrapassar 1000 inscritos e aí vamos fazer as nossas transmissões ao vivo. Então você nos abençoa quando se inscreve e quando divulga o nosso canal da nossa igreja. Vamos meditar na palavra. Semana passada, na sexta-feira, nós meditamos em João capítulo 17, 9 a 20. Mas eu já deixei os irmãos de sobreaviso de que dentro desse mesmo texto, nós iríamos ressaltar outros temas que nós não abordamos ainda. E hoje eu quero ler, começando no versículo 11, para abordar um outro tema. Vamos lá, João 17:11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Quem está falando é Jesus. Poucas horas antes dele ser preso, na mesma noite em que ele foi preso, torturado e morto, ele está orando junto com os apóstolos, os 11 apóstolos. Judas já havia se retirado no início do jantar da Páscoa. E ele está orando com os 11 apóstolos e pelos apóstolos. E eu mostrei na semana passada por nós também. E aí ele está dizendo aqui nessa parte da oração: não ficarei mais no mundo. Jesus estava se preparando para a sua partida. Mas eles ainda estão no mundo, e aí eles são os apóstolos que permaneceriam aqui ainda. E ele diz: e eu vou para ti. Jesus sempre tinha a perspectiva de que sua morte o levaria de volta ao Pai. Por isso ele pôde enfrentar a morte com tanta, vamos dizer assim, com tanta resignação, com tanta determinação. Aí ele diz: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Jesus ora por proteção, é o tema que nós abordamos na sexta-feira passada. Nós somos protegidos por Jesus, que orou por nós e que ainda continua à direita de Deus intercedendo por nós. E aqui ele diz mais: para que sejam um, assim como somos um. E aqui Jesus mostra um objetivo, ele faz uma oração pedindo ao Pai isso. E era um propósito, um desejo dele para a sua igreja, para os seus discípulos, para os seus seguidores. O quê? Que eles fossem um. E o modelo de unidade é a mesma unidade que havia entre o Filho e o Pai, entre Jesus e Deus. É a mesma unidade que deve haver entre os discípulos de Jesus. É um princípio que rege a família divina. Pai, Filho e Espírito Santo são um só, com os discípulos também que fazem parte desta unidade, ligados todos pelo Espírito Santo, né? Fazemos pelo amor de Deus, todos estamos interligados, somos um, com o mesmo amor que o Pai tinha pelo Filho e o Filho pelo Pai, porque ele coloca isso como princípio. Ele diz: assim como somos um, assim como Jesus e o Pai são um,
ele queria esta mesma unidade para nós como discípulos dele, unidos entre nós pela mesma fé, pelo mesmo Espírito. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 6, mais ou menos, ele fala de 7 virtudes que unem os discípulos de Jesus, que formam a unidade dos discípulos de Jesus. E aí ele fala de uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, uma só esperança, um só Espírito, né? Que une todos os discípulos de Jesus nesse corpo. Jesus volta a esse mesmo tema nos versos 20 a 23. Vamos ler? João 17, 20 a 23. Minha oração, Jesus continua orando, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus já orou por nós, que iríamos crer pela mensagem dos apóstolos e dos seus sucessores, que foram passando a mensagem do Evangelho de geração em geração até nos alcançar. Verso 21, para que todos, olha a oração de novo, o mesmo pedido, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É uma unidade, é um corpo, é uma ligação. Todos os discípulos de Jesus, unidos pelo Espírito de Deus, unidos ao Pai, ao Filho, pelo Espírito Santo, formando um só corpo. Isso é a igreja de Jesus. Isso mostra o valor da igreja de Jesus, a grandeza, a sublimidade da igreja de Jesus. Todo autêntico discípulo de Jesus valoriza o corpo de Cristo. Há uma ideia, eu aproveito aqui para combater uma ideia maligna, muito difundida hoje. Pessoas dizendo que creem em Jesus, mas não querem saber de igreja, não querem comunhão com os irmãos. Amados, isso não existe. Isso não existe. Faz parte do propósito de Deus, do corpo de Cristo, essa unidade daqueles que creem. Isso é uma realidade. As pessoas, às vezes, decepcionadas com a igreja apóstata, a falsa igreja, aí se desgostam com a igreja verdadeira e não conseguem distinguir. E aí é resultado da pessoa que não é guiada pelo Espírito de Deus. Não conseguem distinguir a igreja verdadeira da igreja falsa, se decepcionam e ficam com essa história de que está servindo a Jesus, sem comunhão com o corpo de Cristo, que são os discípulos de Jesus. Isso é um ensinamento absurdamente falso. Eu falo muito disso na Igreja Redenção, falo disso aqui pelas redes sociais também, pelo YouTube. Onde eu tenho a oportunidade, eu abordo esse tema. Pessoal, tem um negócio de compartilhar em rede social, uma coisa que virou até meio chavão aí. A igreja que vai salvar o mundo não é a que você vai, não é a que você frequenta, mas é a que você é. Meu irmão, entenda uma coisa, não existe igreja de um crente só. Igreja, a palavra é eclésia, é chamados, é um grupo chamado para fora, é uma assembleia, é uma reunião. Não existe igreja de um membro só. Isso é invenção do diabo, não caia nessa armadilha não. Igreja é corpo, é convivência, é amadurecimento na convivência, aperfeiçoamento na convivência. Então não caia nessa armadilha de eu não preciso de igreja para servir a Deus. Precisa, meu irmão. Precisa. Eu comentei no culto deste domingo na Igreja Batista da Redenção sobre essa questão. Eu vi uma pessoa compartilhando numa rede social, comentando essa postura de muita gente, disse assim: quando você ouve uma pessoa dizendo que a igreja que vai salvar o mundo não é a que você frequenta, é a que você é, em geral, observe a vida dessa pessoa, ela nem é e nem frequenta. Nem frequenta e nem é. Né? No final das contas. É só discurso, é só conversa, é só tentativa de se justificar. Entendeu? Então, igreja é unidade, é corpo, é convivência. Mas a igreja é cheia de mau exemplo, é cheia de gente falsa, as pessoas dizem isso, é cheio disso, é cheio daquilo, pastor que faz coisa errada. É verdade, tem muito disso na igreja apóstata que está no meio da igreja evangélica verdadeira de Jesus. Infelizmente, eu me atrevo a dizer que talvez até seja uma maioria.
Mas isso não quer dizer que não hajam cristãos verdadeiramente nascidos de novo, transformados pelo Espírito Santo, que vivam o autêntico evangelho. E é nessa convivência que nós somos aperfeiçoados na fé. Eu tenho praticamente a idade que eu tenho de nascido, eu tenho de igreja. Eu sou filho de missionário, sou pastor há mais de 30 anos. E uma coisa que eu gosto de dizer, eu prefiro a igreja com todos os defeitos que ela tem do que o mundo com qualquer coisa que alguém possa ver de vantajoso lá. E aí Jesus continua orando para que todos sejam um, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer, as pessoas vão crer pela unidade, pela a união que existe no corpo de Cristo. Aí ele continua dizendo, eu vou ler até o 23, vou ler o 22 agora. Deles a glória que me deste. Jesus deu-nos a glória que Deus deu a ele. Para que sejam um, olha o tema aí de novo, para que os discípulos de Jesus sejam um, assim como nós somos um. Nós, Pai, Filho e Espírito Santo são um. E aí Jesus está dizendo, eu quero que meus discípulos sejam um também conosco nesse vínculo de amor, nesse entrelaçamento de amor. 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Deus nos ama como ele amou Jesus, porque ele nos ama por meio do sacrifício do seu Filho, ele nos ama perfeitamente e nós somos reconhecidos como alcançados por esse amor de Deus pela nossa unidade, porque é o amor que faz essa unidade no corpo de Cristo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que já faz parte de uma igreja, valorize muito a sua igreja, a comunhão com seus irmãos. Não invente justificativo porque alguém falso crente dá mau exemplo, ou falso pastor dá mau exemplo. Não invente desculpa para se afastar da comunhão do corpo de Cristo. Não fique com essa história de que eu sigo a Jesus, mas não quero papo com a igreja. Não existe igreja de uma pessoa só. É uma contradição para o termo igreja, que significa ajuntamento de pessoas, assembleia, reunião, né? E caminhe olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Vamos buscar a face do Senhor em oração. Como eu já disse, quem chegou por último aí, deixa seu pedido de oração aí nos comentários do vídeo, manda pelo WhatsApp, o número do WhatsApp, o Telegram, o Signal está aí na descrição do vídeo aí embaixo, você pode procurar que você encontra, manda seu pedido de oração. E mais uma vez peço, se inscreva no nosso canal para ultrapassarmos os 1000 e fazermos essas transmissões de segunda a sexta aqui ao vivo, é o nosso desejo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipresente. Ó Deus, o Senhor é a fonte da vida, de tudo, da bênção, da graça, das experiências da vida. O Senhor é a fonte de toda a prosperidade, de toda a luz, de toda a paz, de toda a alegria, de toda a esperança. Ó Pai, nos curvamos perante a Sua majestade em adoração, reconhecendo que tudo que somos e temos é obra das Suas mãos. Nos rendemos ao Seu senhorio, reina sobre nós, ó Pai. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado pela Sua morte na cruz e a nossa reconciliação com o Pai. Obrigado pela oportunidade de começar esse dia meditando na palavra e buscando a face do Senhor em oração. Muito obrigado porque o Senhor nos fez um só corpo. E mesmo por esses meios de comunicação, nós podemos nos unir num só espírito em oração uns pelos outros. Pai, em primeiro lugar, colocamos diante do Senhor a vida dos enfermos. Oro pela Larissa para que se descubra qual é a causa daquelas dores do estômago e seja curada. Oro pela irmã Nete também, que seja descoberta o que causa aquelas dores de estômago, aquela dificuldade de respirar, e também ela tenha tempos de alívio pelo toque do Senhor. Oro, meu Pai, em nome de Jesus, por cada uma das pessoas que está com Covid, quem está se recuperando em casa, quem está se recuperando no hospital, quem está na UTI. Faça milagres, ó Pai. Toca com o seu toque curador. Oro pelo pastor Hamilton e irmã Sônia. Oro pelo pastor Gilberto. Oro, meu Deus, por aqueles que estão em estado grave. Em nome de Jesus.
cada um dos nossos familiares. Faça milagres, meu Pai. Atraia os olhos da fé para o trono da graça nesta hora, até dos familiares que ficam apreensivos com aqueles seus parentes enfermos. Oro pela irmã Benedita, mãe do irmão Josias. Toca, meu Pai, lá naquele leito de hospital com o seu toque curador. Faça milagre a seu favor. Em nome de Jesus. Oro pela mãezinha da irmã Márcia Rejane. Cuida da sua serva. Restaura a sua saúde. Preserva a sua vida. Opera na vida da irmã Márcia Rejane, naquele problema na perna. Pai, eu oro pelo João Vitor. Eu oro pela Ana Luísa, pela Maria Júlia. Pai, eu oro pela Antonella. Eu oro pela Ana Luísa com aquele problema de depressão e lúpus. Eu oro pela Mona Lisa, pela irmã Anaísa, lá em Coelho Neto. Meu Pai, faça milagres em cada uma destas vidas que estão enfermas. Ó Deus, toca com o seu toque curador, usa os médicos, orienta-os no socorro a estas pessoas enfermas. Pai, eu oro pelos nossos familiares que estão afastados do caminho do Senhor e por aqueles que nunca se converteram. Pai, eu oro pela família da irmã Luz, pela família da irmã Sândia, pela a família da irmã Alice. Oro pelo Salim, visita ele com o toque do seu Santo Espírito lá onde ele está, bem como a sua família, o Saulo e os demais familiares. Toca com o toque libertador do Evangelho de Jesus Cristo no coração dessas pessoas, meu Pai. Oro pela própria irmã Alice. Ó Deus, dirija a sua vida através do seu Santo Espírito, meu Pai. Que a paz do Senhor ocupe sua mente e coração cada vez mais. Que ela cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, oro pela salvação do Moisés. Faça germinar a semente do Evangelho plantado no coração dele. Oro, meu Pai, pelos que estão desempregados. Abre portas de emprego para o irmão Marcos Vinícius. Para o irmão Sérgio, que pede um milagre financeiro, uma resposta do processo trabalhista na justiça. Ó Deus maravilhoso. Visita as famílias enlutadas que têm perdido seus entes queridos para diversas doenças, especialmente para a Covid. Conforta os corações, renova o ânimo, a fé, a esperança em cada vida. Ó Deus maravilhoso, oro pelas autoridades, orienta todas as nossas autoridades, desde o presidente da República ao prefeito municipal, bem como as demais autoridades militares, civis, do executivo, legislativo, judiciário. Meu Deus, toca no coração das autoridades que ainda não foram convertidas, são pecadores pelos quais Jesus morreu, precisam de arrependimento dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. Usa as autoridades que já são servas do Senhor para testemunhar com amor e poder para as que ainda não são, para que venham a se converter. Oro, meu Deus, em nome de Jesus, pelas decisões das autoridades, para que haja estabilidade política no país, para que haja reação econômica, que os empresários continuem prosperando e abrindo novos empreendimentos, para que haja emprego para quem está desempregado. Pai, eu oro pelos médicos, enfermeiros, demais profissionais da saúde, protege-os de contaminação por Covid, eles estão na linha de frente, usa-os para ser bênção na vida dos enfermos, orienta-os nas suas decisões. Toca no coração daqueles que ainda não se converteram a Cristo, para que venham a se converter pelo testemunho daqueles que já são convertidos ao Senhor Jesus. Ó Deus, visita o irmão Raimundo Nonato, lá em Eugênio Barros. Visita os filhos da irmã Maria Luzimar. Ó Deus, usa a sua serva para abençoar o seu esposo na idade avançada. Preserva a lucidez, a fé e a esperança no coração dele. Direciona seus filhos para os caminhos do Senhor. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos que está orando comigo. Que em cada lar seja um templo, cada família uma igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que em cada lar haja paz, amor, alegria do Espírito Santo. Que em cada lar haja o pão de cada dia, a saúde e tudo que a família necessita para o seu bem-estar. Que a bênção do Senhor continue se manifestando abundantemente sobre a vida do seu povo nesta nova semana. E que o seu povo seja bênção do Senhor por onde passar, na vida de quem quer que cruze o seu caminho. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. É a oração que fazemos agora, é em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia neste novo dia, nesta nova semana. Desejo que a sua semana seja grandemente abençoada
E amanhã, com a graça de Deus, às 6 horas da manhã, estaremos aqui novamente, compartilhando a palavra de Deus e orando uns pelos outros. Forte abraço a todos.